Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Sandra Damasceno. Estou passando aqui para fazer uma apresentação geral da disciplina Teoria Sociológica, que nós vamos começar a partir de hoje. Falar um pouco dos objetivos da disciplina e algumas informações gerais de como nós vamos trabalhar aí nessas 3 semanas de curso. Tá bom? Essa disciplina é uma disciplina um pouco maior do que vocês costumam ter. É uma disciplina de 75 horas. Então, ela vai ter um tempo, né? Ao invés de 15 dias, ela vai ter 19 dias de atividades, dividida em 4 unidades. Então, é uma disciplina um pouquinho maior. E é uma disciplina que, apesar de ser muito teórica, porque é a primeira disciplina das ciências sociais que vocês vão ter, é uma disciplina que tenha uma possibilidade de debate, de diálogo com alguns temas importantes que estão aí na opinião pública e temas que vocês certamente vão se deparar no curso de vocês e na trajetória profissional de vocês. Então, assim, quero chamar que vocês se motivem, que vocês estejam preparados. Vocês já podem entrar na sala de aula do Classroom, vocês já podem entrar lá, tem lá a primeira unidade, eu vou colocando aos poucos os textos, para que vocês não leiam tudo de uma vez, nem façam tudo de uma vez. Então, eu vou colocando aos poucos o texto. Eu já deixei lá a maioria dos textos da primeira unidade, acho que os 3 primeiros textos. Então, quem quiser se divertir com os textos, ler, já começa hoje, tá bom? Então, vocês podem entrar lá na sala de aula, por favor, porque a nossa plataforma principal da disciplina é o Google Classroom e como suporte a gente tem o WhatsApp e o Telegram, mas a ferramenta principal é o Google Classroom. A gente sabe que tem alunos que estão com dificuldades de acessibilidade, e entendo perfeitamente e contem comigo com o monitor Smarley para orientar vocês. No caso de vocês não conseguirem baixar algum material ou postar algum trabalho ou assinar a frequência, então vocês nos avisem caso não tenham condições de cumprir algum prazo e não tenham internet para isso, tá bom? Então a gente sabe que esse formato remoto é um formato que expôs várias dificuldades, especialmente desigualdades sociais mesmo, né? De alunos que realmente não podem adquirir pacote de dados toda semana. Então, a gente sabe de todas as dificuldades. Eu também tenho as minhas dificuldades, não são as mesmas da turma, mas a gente, como professor, também se preocupa muito, tem muitas dificuldades para conseguir passar para vocês o melhor conteúdo, ter a melhor didática possível. A gente não está preparado para esse ensino remoto, mas a gente está fazendo porque não tivemos outra alternativa. Mas já quero dar uma boa notícia para vocês, que a nossa previsão de retorno presencial já está oficializada, né? Nós vamos iniciar o próximo semestre no dia 10 de janeiro, então vamos nos ver pessoalmente, vamos ter disciplinas também no semestre que vem. Então vocês vão ser acolhidos, vão começar a vida de vocês no espaço da universidade já a partir do início de janeiro. Então se preparem que vocês vão voltar e vão iniciar de verdade, né, a vida acadêmica fisicamente na universidade, tá bom? Bom, vamos lá. Alguns recados em relação à disciplina. Primeiro, essa disciplina, como todas as outras no ensino remoto, ela é dividida em 2 atividades. As atividades que são síncronas, que é o momento que eu vou estar conversando e ouvindo vocês, né, puxando um pouco, porque vocês não gostam muito de falar, né, no ensino remoto a gente fica puxando o aluno para ele participar. Então, a gente vai ter esses momentos onde eu vou tirar as dúvidas, onde eu vou expor o conteúdo, alguns conceitos fundamentais, vou auxiliar na leitura de vocês dos textos. Essas são as atividades síncronas. Essas atividades de encontros simultâneos nós vamos ter nas terças e quintas-feiras, tá? No horário das 14 horas. Ah, professora, eu não posso. Façam o possível para isso. Se vocês não puderem, as aulas vão ser gravadas, tá? Então, de qualquer forma,
a gente vai disponibilizar para vocês e vocês não vão ter o prejuízo. Mas para quem foi, pode assistir de novo, né? O conteúdo é sempre bom. A gente está mudando agora devido à dificuldade que a gente tinha de ter os alunos presencialmente acompanhando o Google Meet, porque as aulas acabam gastando muito dados e exigindo um sinal excelente, né? Então a maioria dos professores está aí tentando migrar para o Telegram, que é uma plataforma de apoio também, mas que permite o que a gente chama de chamada de voz. E aí, mesmo que seja áudio, mas vocês que estão participando da aula vão conseguir falar, assistir, gastando menos dados, com a internet com um sinal um pouco mais precário, né? Então, eu, por exemplo, até com o TAD 3G eu consigo usar o Telegram. Então, assim, nossa atividade síncrona vai estar previsto para a utilização do Telegram. Por isso que vocês precisam baixar no celular de vocês, tá bom? De qualquer forma, eu vou deixar as gravações das aulas disponíveis tanto no sala de aula quanto no grupo do WhatsApp e, claro, no grupo do Telegram, tá bom? Outra coisa, né? Vocês precisam assinar a frequência de vocês diariamente. Lembra daquele Google Forms que eu mandava todo dia? Pois é, vocês precisam entrar lá todos os dias a partir de amanhã. Dizer, hoje eu vou fazer a leitura do texto e vou assistir a minha atividade síncrona, né? Então, vocês tenham esse hábito, né, durante esses dias da disciplina, de entrar e preencher a frequência. Por que é importante? Eu preciso ter um registro que vocês estão acompanhando a disciplina. Eu preciso ter um registro que vocês estão participando, que vocês estão acessando, eu preciso desse registro para colocar nos diários de classe e registrar a frequência de vocês, tá bom? Preciso acompanhar vocês. Outra coisa, vocês têm um monitor, né, da disciplina, o Smarley, é um aluno que vai estar sempre acompanhando vocês. Vocês têm no período da tarde, até às 19 horas, vocês podem entrar em contato com ele, tirar dúvida. No caso de vocês não terem internet de jeito nenhum, ou para cumprir alguma atividade, ou para preencher lá a frequência, falem com ele. Mandem para ele, dizer, olha, Smarley, eu não estou conseguindo internet para preencher a frequência de hoje. Queria que você registrasse aí e mandasse para a professora. Ele vai fazer isso, tá bom? Então, ele vai aí ser um pouco essa mediação entre a turma e eu. Claro que vocês podem me procurar pessoalmente, né? Mas ele vai servir como esse apoio. É sempre bom a gente falar com outro aluno. Às vezes, falando com o professor, o aluno não se sente tão à vontade, é assim. Né? Então, eu tô aberta, o Smiling também tá aberto para receber aí, ajudar no que for possível, tá bom? Quanto à disciplina, vamos lá. A disciplina de Teoria Sociológica é uma disciplina que ela é teórica, fundamentalmente, mas abre campo para vários estudos. A Sociologia, que é a disciplina que vai ser trabalhada nesse momento, é uma disciplina que serve como base teórica para o próprio campo do serviço social. Então, o assistente social, ele atua ele está inserido dentro de instituições sociais, ele está inserido dentro de uma estrutura social, ele está dentro de uma classe social específica, ele precisa se deparar com questões culturais, com questões políticas, com questões sociais, ele precisa entender o funcionamento da sociedade e a relação que se estabelece entre o indivíduo e a sociedade para conseguir atuar como assistente social. Então, a gente precisa pensar a sociedade, né, como esse agrupamento que, de alguma forma, impõe algumas regras sociais e pune alguns indivíduos, segrega alguns indivíduos, exclui outros indivíduos. Então, o assistente social ele precisa entender o funcionamento dessa sociedade e as relações entre os grupos sociais, né? É isso que a gente vai discutir na teoria sociológica. O que é sociedade, que sociedade nós estamos, como é formada a relação entre indivíduo e sociedade. Então, a disciplina ela vai ser dividida em quatro
unidades, enfim, de conteúdo, né? A primeira unidade vai discutir os elementos mais básicos da sociologia. Então, vai discutir cultura, sociedade, socialização, quer dizer, como que o indivíduo se torna um membro da sociedade, vai discutir discursos falseadores ou ideológicos, fake news, por exemplo, vai discutir a diversidade de culturas. Essas discussões são muito importantes, porque a gente vai entender que a sociedade, ela cria regras e impõe aos indivíduos para que esses indivíduos sigam algumas regras sociais. Caso eles não sigam, eles vão sofrer processos de exclusão social, discriminação, de estigmatização, que é um pouco o que o serviço social debate também. Então, a gente precisa entender como se forma essa sociedade. Então, os conceitos de cultura, de diversidade cultural, os conceitos de socialização, os conceitos de ideologia, a relação que a cultura tem com a linguagem, tudo isso é fundamental para a gente compreender o funcionamento dessa sociedade, tá? Isso aí a gente vai discutir tudo na primeira unidade, fazendo relações com temas atuais, como gênero, como racismo, como ideologias da meritocracia, ideologias conservadoras. A gente vai ter religiões, a gente vai tentando quebrar alguns entendimentos que se tem, e na universidade a gente não pode ter mais, né? Alguns estigmas, alguns estereótipos. A sociologia vai quebrar esses estereótipos que estão circulando na sociedade. Porque quando a gente entra na universidade, a gente vai ter que desconstruir muita coisa que parecia que estava lá como uma coisa que estava na nossa cabeça, a gente achava que era verdade, mas quando a gente chega na universidade, a gente vai descobrir que as coisas são bem diferentes, né? Então, a gente quer fazer essa desconstrução com vocês, de alguns valores, de alguns temas que parecem estar resolvidos na nossa cabeça, mas eu vou colocar uma caraminholazinha dentro de vocês, porque a questão é muito mais complexa do que a gente imagina, tá? Depois desse momento inicial aí de quebra, de desconstrução, eu vou trabalhar com vocês os autores principais da sociologia, né? O Émile Durkheim, que discute, é o precursor da sociologia, dos clássicos. Ele discute a força que a sociedade tem sobre os indivíduos, como a sociedade coage os indivíduos para que eles sigam regras sociais. Esse autor é muito importante para vocês, tá? Depois a gente vai ter o nosso ícone mor das ciências sociais, que é o Karl Marx. A gente vai compreender que a desigualdade, ela é resultado de relações de trabalho, de relações entre classes sociais, de processos de exploração, e a gente vai aí entender uma relação muito complexa, né, entre riqueza e pobreza. A gente vai entender que isso não são coisas separadas, que são coisas intrínsecas. Só há riqueza porque há pobreza. Alguém só é pobre porque outra pessoa é rica. O que isso tem a ver, professora? Tem tudo a ver. As coisas fazem parte de um mesmo processo. Essa lição do Marx, a gente vai aprender que é uma lição fundamental para a vida profissional de vocês no serviço social, tá bom? Para fechar, nosso último autor, aí já na quarta unidade, a gente vai discutir o Max Weber, que fala um pouco da dimensão mais individual, da ação social, e como essa ação ela é orientada a partir de valores ou a partir de como que o indivíduo consegue ressignificar as coisas que a sociedade impõe para ele. Então, o Weber vai ser o nosso último autor, também um autor muito importante, que vocês vão retomar mais na frente, quando vocês forem discutir o serviço social de uma maneira mais específica, da atuação profissional, tá bom? Então, essas são as nossas unidades, os nossos conteúdos da disciplina. Quero dizer que estou à disposição de vocês. Nós vamos ter algumas atividades diferentes nesse período, especialmente debates e seminários que vão contar com
a capacidade crítica de vocês, que vão contar com a fala de vocês. Eu quero ouvir vocês também, porque são temas muito importantes que a gente precisa dialogar realmente. Não pode ser apenas aulas expositivas, mas eu tenho que ouvi-los, eu tenho que entender como vocês compreendem determinados fenômenos sociais, para eu poder quebrar isso e a gente poder terminar a disciplina melhor, né? Eu quero que vocês saiam dessa disciplina melhores, mais desconstruídos e reconstruídos nos seus valores, na sua compreensão sobre a realidade social, tá bom? Então vamos trabalhar, vamos que vamos. Vão lá na turma, abram os textos, comecem a ler os textos sobre cultura. Amanhã temos a nossa primeira aula, nossa primeira atividade síncrona pelo Telegram, tá bom? Um beijo.